Olá, amigos. Hoje, Atletiba, hein? Já recebi um monte aqui de Atletiba. Eu sei, a torcida quer saber do Atletiba, então eu vou contar mais coisas. Primeiramente, eu vou falar do Atletiba de domingo, tá legal? Do resultado em si. Depois, nós vamos falar do Atletiba, dos outros tempos do Atletiba, né? A verdade é essa, dos outros tempos. Eu tenho muita história para falar de Atletiba, porque eu tive um privilégio de jogar muitas e muitas vezes. Mas olha, roda a vinheta que nós vamos falar a respeito. Vamos lá, meus amigos, mas antes, aquele velho pedido, né? Like. Gostou? Like. Aliás, muita gente tem gostado e isso nos dá uma sensação gostosa. E eu gosto muito de falar de futebol, vocês sabem disso. Mas, primeiro assunto é o Atletiba. O que pode... Claro que já recebi várias ligações, escrevo o Jornal do Ônibus, tenho o meu Facebook. O que pode estar representando essa vitória do Curitiba em cima do Atlético? Claro que o Curitiba viesse numa campanha mais tranquila, eu diria que somaria mais do que nesse momento. A vitória consagra, mas ela vai pela mística, mas só 3 pontos. Curitiba está muito distante dos outros. Você vê, o Santos agora goleou o Vasco. O Bahia está meio assim. O América, nós já estamos sentindo, mas o Curitiba está a 10, 11 pontos atrás de todo mundo. Ele tem que ganhar 4 jogos. E o próximo? Galo Mineiro. Quanto ao Atletiba, é claro, com essa torcida fantástica, empurrou o time, já foi melhor. Se jogar assim como jogou, com ímpeto, com aplicação, algumas mexidas que o Thiago Kozlowski fez, por que não esperar outros resultados? Mas a parada é indigesta. Uma pena que tenha ganho um clássico, mexeu muito, a galera gostou, mas aí fica aquele gosto, mas será que dá para esse empurrão? Ainda existe a matemática. Ainda existe. Se jogar como jogou, dificilmente vai perder, porque jogou com ímpeto e não errou nada. Jogou fechadinho, saía, tal, trabalhou muito bem e fez um gol com antecedência. Curitiba tem que se aplicar para fazer um gol de antecedência. Se fez um na frente, já é meio caminho andado. Quanto à questão do Atlético, enquanto Curitiba quer se safar da Série B, para ficar na Série A, o Atlético está lutando para chegar na Libertadores. É muita diferença. Tamanho enorme de objetivos. O Atlético agora ele vai ter que somar pontos. Ele já está ficando um pouco atrás. Por quê? Veja só a campanha que nós já falamos do Bragantino. Eu não canso de dizer do Bragantino. Muita gente pode dizer, mas está falando de time fora. Não! Bragantino já é vice-líder o Bragantino. Vice-líder da competição. Muito bem, e aí pega um Palmeiras que está pensando no jogo agora de quinta com o Boca Juniors. O Corinthians terá também mais um compromisso essa semana. Então veja como fica a situação do Campeonato Brasileiro. Está aí aparecendo na frente de todo mundo, investimento, esse time. Poderia ser o Curitiba? Claro, poderia ser o Curitiba Fortaleza, que é hoje, mas o Atlético, com certeza, ele vai estar classificado lá na frente, vai pegar todos os torneios que virão aí para 2024. No caso do Curitiba é totalmente diferente. Aplaudo pela vitória, pela alegria, uma alegria que pode ser passageira, até chegarmos ao jogo contra o Galo Mineiro, que será jogado no novo estádio do Galo. E eles não perderam um jogo lá sequer. Olha, o pessoal tem perguntado a respeito desse Atletiba, foi bem diferente, claro. Nós tivemos nessa partida 8 gringos. 8. Descaracteriza? Não sei. Mas aos poucos eles vão sentindo o que é esse futebol do Curitiba, no caso, falando a respeito. Esse centroavante, o argelino que chegou, ele está começando a entender o que é isso, porque eles estão fora. Eles estão fora de qualquer processo de entender o que é o Curitiba Futebol Clube. Só o tempo dirá a eles, né? Mas o Curitiba ganhou essa partida. Teve um lance que muita gente até fez uma crítica ao Thiago Heleno. Pô, eu vejo por outro caminho
eu vejo pelo lado positivo. Primeiro, o trabalho que deu o Marcelino Moreno. Ninguém marcou o Marcelino nessa partida. E teve uma bola parada e ele cruzou a bola. Pode ver a imagem, pode pedir aqui no podcast. A imagem vem e ele é mais alto do que o Thiago Slimani. Ele é mais alto. E ele, com a percepção e a experiência que tem, ele levou a vantagem. Não que fosse falha do Thiago, pelo amor de Deus, não é falha. Porque o Thiago rebate tudo. O Thiago é um grande jogador de quarta zaga, está terminando a carreira, eu sei, mas ele ainda é útil ao Atlético. Não vamos falar, vamos enaltecer o gringo que fez um gol no Atletiba, até para ele dizer, puxa, eu fiz um gol no Clássico, no estado do Paraná. E aí isso vai dando conforto a esses jogadores que estão chegando. É difícil eu dizer agora, essa pergunta que está chegando para mim, a respeito da falha do Bento. O Bento já mostrou a sua competência, goleiro falha também. Ficou uma dúvida, porque ele deu um passo para cá, para lá, foi isso que aconteceu, e o Vitor Luiz bateu com perfeição lá em cima. Não é fácil, mesmo com a estatura e com a envergadura que tem o Bento. O Bento, ele é jovem ainda, mas ele tem salvo o Atlético em muitas outras oportunidades. No próprio jogo ele andou defendendo. Como o goleiro Curitiba andou perdendo e falhando em muitos outros jogos, o Bento é diferente, porque o Bento já salvou o time do Atlético e é um jogador que futuramente vai estar jogando futebol do exterior. Agora, quanto ao jogo, quanto ao gol que ele tomou, ficou a dúvida. Qual foi essa dúvida? Composição da barreira, porque a barreira é o seguinte: o terceiro homem de uma barreira fixa, vocês estão do lado direito e o gol está ali, tá? No terceiro, o cara batendo com a perna esquerda, e no terceiro lá ninguém pega. Agora, ele estava do lado de cá, mais um pouquinho, vamos dizer um pouquinho mais, não tanto aberto, e ele trocou o canto e jogou no outro canto. O Vitor Luiz, ele foi correto no pensamento dele, porque ele, do jeito onde ele estava, o que o Bento pensou? Todos os goleiros sabem que a terceiro joga, porque a barreira, sabe o que acontece, meus amigos? Vocês estão acompanhando e sempre nos dá essa satisfação. Quando é fixa a barreira, ela condena o goleiro, porque ela fica num biombo, e eu digo que o jogador tem a fixação onde ele pode jogar, porque a barreira tira um pouco do goleiro e muito mais do atacante. Dá para entender? Então a barreira passa a ser a referência na batida de bola. Eu, vendo o jogo, falei, vai jogar aqui no lado esquerdo do Bento. Ele fez o diferente, ele jogou no canto direito. Que falha essa, né? E foi muito bem batido, e lá em cima. Não vamos tirar o mérito dele, muito menos porque o Curitiba ganhou essa partida encontrando falha do Thiago e falha do Bento. Não, foi a partida que o Curitiba fez e foi correta, tanto o gol do Vitor Luiz como do jogador, o Argelino, e que não tira o mérito do Curitiba, e aplaudo os jogadores que têm feito grande trabalho. Para condenar um jogador, você tem que parar para pensar. Tem uma galera aí fora que condena assim, não sabe o que é viver no campo, gente. Não sabe o que é jogar. Sabe, quem viveu essa vida, eu nem falo dos outros, tá? Quem viveu essa vida, de manhã, de tarde, de noite, fixo no futebol infantil, juvenil, foi na escada, chegando, no meu caso, eu estou sempre no meu caso, 18 anos, jogar em Seleção Paulista, jogar com os maiores jogadores de Copas do Mundo com a minha idade. Dia e noite você vai aprendendo. É que nem esse trabalho, é que nem o rádio, se aprende todo dia, conversar, bater um papo. Então, eu fujo, não é corporativismo. Não vão pensar, o Hidalgo é para defender jogador, ele é o primeiro. Não, eu faço críticas ao jogador de futebol, não à pessoa. Entende? Então vamos ficar nessa. Curitiba mereceu ganhar e o Bento está aí, o Thiago, eles vão jogar muito nos próximos jogos. Eu estou querendo também armazenar ideias sobre essa próxima rodada. Curitiba vai a Minas e o Atlético pega o Bragantino. Há bem pouco eu falei do Bragantino para vocês. O Bragantino joga mas olha, um colosso de futebol coletivo. Qual é o monstro? Qual é o craque? Não tem o grande jogador. Tem
a qualidade individual e um técnico que é português também e que sabe orientar. Bem diferente no caso do Abel. Tudo é porque ele tem um jogador e o Abel tem outro. Como é que o Abel joga? O Abel vem jogando com o Dudu, que está machucado, e o Rony. Nunca teve centroavante. Era o Thiago, chegava, era o Gabriel Menino. Estou falando como exemplo tático. Como exemplo tático. Nesse jogo que foi jogar o Palmeiras, eu transmiti, eu comentei esse jogo, não pôde jogar com todos os titulares porque tinha um jogo com o Boca Júnior. Estou falando com antecedência, com o Boca Júnior. O que fez o Abel? Fez correto. Ele colocou todos que não estão jogando. Tem coletivo? Não. Viveu da individualidade dos jogadores. E quem fez o gol, trouxe o jogador e deu para o Hendrick. E que abre, só para falar, em relação ao time do Bragantino. Eu estou dando exemplo que de domingo. Abriu a brecha, um volante meteu a bola para o Hendrick, ele foi o garoto em velocidade, fez o gol. E virou 1-0. O Atlético, se ele jogar abafando, ele tem problema, porque é o único time que joga com 2 pontos. Olha o que eu estou falando, torcedor do Atlético que vai ao jogo. Ele joga com 2 pontas, ele fica na variação de segurar laterais e pegar a bola com pouca gente na área, porque, vamos dizer, o Atlético vai sair para cima do Bragantino. Cuidado a reposição de bola do Bragantino que toque, enfia a bola para cantos. E aí eles entram na diagonal em velocidade e lá já não está certo o quarto zagueiro, o zagueiro central, porque eles estão aqui no meio e o lateral foi descer e eles querem isso. Eles querem que os laterais desçam. É um kamikaze jogar contra a equipe do Bragantino. Você vê que o segundo gol do Bragantino foi uma jogada no final do jogo, porque eles são intensos. Eles têm a qualidade, têm a individualidade e constantemente estão intensos. Tem laterais que descem pela direita, aliás, lateral esquerdo que vai pelo meio, lá também, abre 2 cantos, tem campo para entrar. Muito bom esquema tático. É bom até para o Wesley Carvalho tomar cuidado, hein? Dá uma olhadinha nos 2, 3 últimos jogos do Bragantino e veja como joga. É um jogo muito difícil. Meus amigos, agora falando do Coritiba, falei do Atlético em relação a esse próximo jogo e agora é jogo a jogo. Coritiba joga contra o Galo na Arena. Que bonito está aquele estádio. Era o sonho sair do Mineirão, aquela coisa lá dos mineiros. Não perdeu um jogo lá. Não perdeu um jogo. E tem um garoto lá chamado Paulinho, começou no Vasco, foi para a Europa. Ele é o condutor, ele é o maior goleador já desse estádio. Só ele fez gol. Só ele. E o Hulk, um pouquinho atrás. O Filipão foi dando um jeito, né? Felipão, na verdade, foi dando um jeito aqui, ali, acolá, foi acertando o time, que é natural, ou por causa do cartão ou não, mas subiu de produção. Ganharam do Internacional e bem, hein? Ganharam do Internacional e que o Galo não vinha ganhando de ninguém fora. Estava tumultuado e começou a achar. Quando começa a achar, já vai ter gente, tem jogador que entra e está dando certo, pode não entrar, mas entra depois, já tem confiança. É jogo difícil. É jogo muito difícil, é com aquela galera, é difícil. Paulinho, Hulk, os jogadores que vêm de trás, os laterais, o Arana foi convocado agora para a seleção, ele desce muito bem, cruza. O Atlético hoje mineiro tem vida no campo, dá para entender? Tem vida. O Kozlowski vai pegar um rabo de foguete, mais um. Ele não tem todo esse equilíbrio de time. Jogar na aplicação sempre foi o trabalho. Não sei como ele vai postar. Agora, ele tem que tomar cuidado na segunda bola de domínio do Galo. Quando ele joga um cruzamento, vem para o meio campo, ele tem que segurar o meio campo, porque tem o Pedrinho, que era do Corinthians, está tocando muito bem a bola. A segunda bola não pode ficar no pé dos jogadores do Atlético, porque aí eles vão alimentando. É que nem o boxer, né? Você tá ali, se você for muito nas cordas, você vai tomar uma biabada e vai cair. Toma cuidado. O Kozlowski tem que estudar isso daí, de manhã, de tarde, de noite, ver quais os jogadores que podem interpretar o que ele vai esquematizar. Se abandonar, é um perigo. Mas jogo é jogo, né? Por isso que o futebol é bacana. Alguém diria que o Coritiba fazer uma melhor partida e ganhar do Atlético? Não, mas isso é o jogo. Então vamos esperar. Coritiba não adianta ganhar uma e perder as 3. Tem que somar. Está muito atrás.
toda vitória agora seja bem-vindo. Já que ainda tem espaço, por que não sonhar ou pensar? Agora tem que jogar, tem que saber jogar. Essa é a finalidade. Bem, agora chegou a hora do baú do capitão. Tem gente perguntando os outros atletismos, já que o assunto hoje foi, eu tenho muita satisfação de falar, vamos dizer, 2 momentos. O Atlético vinha de um título em 1970, lá em Paranaguá, foi feita uma festa, e o Curitiba sempre foi o grande adversário. Muito bem. A partir de 71, o Curitiba já se ajeitou em times com o time, e em 71 eu tenho uma lembrança, foi uma derrota, hein? Vocês vão falar, mas Hidalgo? Não vou estufar o feito. O Atlético ganhou do Curitiba. Dia desses, só para vocês saberem, eu estava na confraria Amigos da Bola, uma senhora, né, dentro do restaurante chegou e falou, Hidalgo, eu queria saber do jogo de 71, Curitiba e Atlético no Belfort Duarte. Olha só como vem a lembrança, porque foi uma alegria imensa, porque o Atlético já era campeão de 70 e começou 71 ganhando o clássico. Até fez com que o Evangelino, o presidente, mudasse toda a composição da comissão técnica, que foi quando chegou o Tim, o Elba de Padrão Lima, e uma comissão técnica espetacular. O jogo estava 2-0 para o Curitiba, mas uma facilidade, 2-0. Olha que o Atlético tinha perdido um pênalti, ainda no começo da partida, e virou e empatou 2-2. E a torcida era meio a meio, Couto Pereira meio a meio, por uma corda. 2-2. Vamos ao vestiário. O Mauro Ramos era o técnico. Eu lembro bem, eu falei, Mauro, eu jogava mais pelo lado esquerdo, né? Mauro, eu preciso ir para o lado direito, porque lá é o Valtinho, o tio Nilson, aqueles que lembram bem, Valtinho é bom jogador, ele vem de trás, o Nilson puxa muito Hermes, fica lá uma inversão de valores, e ali pode ter cruzamento, aquelas conversas. Ele falou, não, o Atlético deu sorte, empatou, não saiu da posição. E deu no que deu. O Atlético de 2-2 foi para 4-2, inacreditável, tinha sido campeão em 70, o Curitiba já estava com um time já bem melhor, e 4-2, bom, aí entrou um jogador engraçado, o Paulo Vecchio, ele tinha deixado uma marca, lembro os senhores, mas estou falando mais para aquelas lá de trás, Paulo Vecchio, ele fez um gol no final de um jogo contra o Atlético, de cabeça no final do jogo, e tirou o título Atlético, Paulo Vecchio. Bom, muito bem. E ele era reserva, mas ele entrou na partida e o que aconteceu? 4-3. Gente, 15 minutos foi um abafo, um blitz. Terminou o jogo com uma testada do Paulo, levantou a bola para cima do Vanderlei, me parece que era o goleiro, e o Júlio, o lateral esquerdo, tirou na risca, de bicicleta, e as duas torcidas foram a loucura pela qualidade do espetáculo. Muito bem, esse foi um dos grandes jogos que eu participei na festa do Atletiba. Por isso que eu falo, a mística é uma coisa diferente. Gostaria de ver novamente a rivalidade no campo, para que crescesse mais. Agora vou para o outro. Acontece que estava engalanado, tudo lá, e tinha o Passerino Moura, que Deus o tenha, foi um brilhante presidente do Atlético, os mais antigos lembram. E ele fez tudo para tirar o Curitiba do Couto Pereira, o mando de jogo eu vou mandar na Baixada. Os senhores mais experientes, torcedores, a Baixada, se você olhar hoje, é uma heresia o que é hoje a Arena do Atlético. Levou a gente para jogar. No primeiro jogo, no segundo turno, naquele ano, nós jogamos lá na Baixada e ganhamos por 1-0 o gol do Leocádio. Muito bem. Aí passa mais um tempo lá, vou voltar a jogar, não vou dar colher de chá para esses coxas, porque era uma briga, uma rivalidade. Novamente nós fomos lá para ganhar, veja só, e ganhamos novamente com o Leocádio. Aí largaram e vamos jogar só no Couto Pereira, até por causa da questão de dinheiro. Então, são essas coisas que eu vivi e estou gostando de passar, tem muito mais aí, mas como o Atletiba foi o assunto, não poderia largar, porque eu ainda defendo que seja esse o grande clássico do estado do Paraná. Bom, estamos encerrando, mais uma vez, eu peço, se gostou,
clica, gostei, isso é ótimo. Para a gente contar mais histórias, não é mentira não, são histórias verdadeiras. Eu não vou contar mentira para os senhores, não vão nem perder esse tempo, né? Então, clique para a gente, até uma próxima, muito obrigado e fique com a gente aqui no Podcast Show.